Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso desenvolvimento do nosso projeto, só que hoje a gente vai fazer uma coisa mais técnica, né? Apresentar alguns conceitos interessantes que nós vamos usar durante o nosso projeto. Para isso, voltei para o nosso Figma, onde a gente tem as nossas tabelas, e eu até apresentei essa parte de camadas, só que não estava detalhada assim, tá? Então, aqui vão ser nossas camadas e o que eu quero apresentar é o seguinte, isso aqui, ó. Quando a gente for criar uma API, né, um endpoint de uma API, nós vamos sempre ter que se atentar a isso aqui. Nós vamos usar o JSON, né? Então, para isso, na maioria das vezes, nós vamos usar JSON. Então, o que é que vai acontecer? Para eu transformar um JSON em um objeto e desse objeto salvar no meu banco de dados, eu tenho que fazer todo um processo em que eu preciso adicionar dados ao meu payload, eu preciso chamar o endpoint, eu preciso validar esses dados, eu preciso persistir esses dados. E só assim a gente ter uma ação feita, né? Então, vamos supor que eu quero criar um usuário. Para criar um usuário, eu preciso dessas informações aqui: username, e-mail, password, para criar um usuário. Então, beleza, chamei na minha camada de view, certo? Minha camada de views, pode ser existir, a gente não consegue ver aqui, mas aqui é o view, tá? O endpoint API barra create barra user, onde a gente vai criar, onde a gente vai chamar esse endpoint para criar esse objeto. Então, disso aqui, dessa informação, aqui no final, certo? Aqui nesse final, eu vou ter um objeto user aqui, tá? Então, vamos lá. Chamei o meu endpoint API barra create user. Qual vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer? A gente vai precisar validar, e isso está dentro do serializer, essas informações. Por exemplo, a gente vai ter um password validator. O que é que esse password validator vai colocar, vai exigir? Que a senha tenha pelo menos 8 dígitos, né? Se a senha não tiver 8 dígitos, então nós vamos levantar uma exceção. O que seria levantar uma exceção? Informa, olha, o seu payload tem uma informação inconsistente, que não tem, necessita ter mais de 8 caracteres. Beleza. A nossa senha tem mais de 8 caracteres, então a gente vai passar pelo e-mail validator. Esse e-mail validator aqui é um regex, é uma operação de regex aqui, onde a gente vai colocar algumas informações aqui, né? Onde a gente vai validar algumas informações, por exemplo, contém letras, se depois do arroba, que é a questão do domínio depois, tem letras, tem questão de ponto e tudo mais, tá? Então, esse é um e-mail de fato válido. Beleza, a gente vai passar para o username validator. Que para o username validator isso aqui está errado, né? Ah, na verdade não, tá certo. O username validator vai requerer o seguinte: ele precisa ter no máximo 20 caracteres, precisa ter pelo menos 3 caracteres e precisa ser formado apenas por letras e números. Passou por todas essas informações, o nosso serialize vai dizer: poxa, ok, tá perfeito isso aqui. Esse dado tá válido e a gente pode passar para os próximos passos. O que seriam os próximos passos? Seria a camada de service. Uma coisa que eu quero, um parênteses que eu quero abrir é o seguinte, pessoal, isso aqui de desenvolvedor para desenvolvedor, projeto para projeto. Eu quero fazer um projeto onde a gente tem que fazer de fato as coisas, porque assim, no Django já tem muita coisa pronta. Isso é um fato. Você pode pegar já tudo pronto, pegar tudo fácil do Django. Só que eu quero levar uma abordagem um pouco mais crua. A gente vai precisar fazer muita coisa que, no final das contas, quando você estiver desenvolvendo seus projetos no mundo real, você talvez não use. Mas eu acho importante ter essa base formada. Ah, outro ponto interessante. Essa questão aqui de serialize, service, view, vai de projeto para projeto. Por quê? Porque eu posso muito bem fazer tudo dentro do serializer. Eu valido os dados e eu persisto os dados dentro do serializer, né? Eu faço toda a questão de verificar, a questão de username e tudo mais, se existe já um username tipo padrão. Posso fazer isso no serializer, como eu também posso fazer isso na view. Eu valido os dados no serializer e passo as informações para a view salvar. Também pode acontecer, eu já fiz isso, eu já vi casos assim, já trabalhei assim, então tá tranquilo. Mas beleza.
Passou para o meu serializer está ok? Que está ok, né? Tá fino. O que é que a gente vai? A gente passa para o nosso service. O que é que vai acontecer no nosso service? O service vai verificar um e-mail, se existe um e-mail. Poxa, já existe um e-mail pedro@pedro.com? Se já existe, a gente levanta uma exceção. Então aqui, ó, poxa, já existe um e-mail válido, né? Não, já existe um e-mail com o que você está informando. Se não existe um e-mail, então aqui foi ok. Beleza, passa para o próximo. Já existe um username, já existe esse username que você está colocando, Pedrão. Se já existe esse username, a gente levanta mais uma exceção aqui. Já existe um username, digite outro username. E se já passou aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o resto da nossa senha. Ou seja, a gente vai transformar essa senha @123 em um hash com várias senhas, vários caracteres 3, 2, 5, @xyz, porque isso aqui vai representar nossa senha hasheada, tá? É claro que isso aqui é só um exemplo e a gente vai hashar de uma forma legal, que o Django já tem ferramentas para fazer o hasteio. Beleza. Passou por todas essas partes aqui, então o meu usuário Evado ele está pronto para criar. O que é que a gente faz? A gente pode até fazer isso dentro da camada de service, que vai ser a questão da persistência. A gente vai criar um username, um usuário com essas credenciais username, password, e-mail. O usuário foi criado com sucesso, tem todas as informações validadas, está tudo certinho. O que é que a gente faz? A gente retorna, a gente vai retornar para a API/createUser, que seria o nosso response. Então a gente vai retornar todo o objeto do usuário ou uma mensagem tipo usuário criado com sucesso e tudo mais. Então vai ser esse o nosso fluxo que a gente vai querer implementar, tá bom? Bom, é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Como eu falei, isso aqui vai de projeto para projeto, desenvolvedor para desenvolvedor, eu vou aplicar dessa forma. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente já vai começar essa camada aqui do serializer, tá? A gente vai fazer algumas validações e tudo mais. Eu acho que eu vou dividir a parte do serializer em umas 2 ou 3 aulas. Enfim, que é uma coisa, fica mais legal, fica menor aula. E é isso. Valeu, rapaziada. Muito obrigado.